Fala galera, eu sou o Anderson e esse aqui é mais um vídeo do nosso pequeno curso de como trabalhar com um banco de dados utilizando a linguagem de programação Python. Mais uma vez, eu quero deixar aqui um aviso: se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo aí. Se você gostar de toda essa nossa saga, desse pequeno curso introdutório a banco de dados utilizando MySQL e a linguagem Python, por favor, deixe um like aí. E se você está interessado em aprender Python de uma forma fácil, bem rápida e definitiva, aí na descrição do vídeo eu deixo um link no qual você pode ter acesso a esse curso envolvendo Python. Então, agora aqui na nossa quarta aula sobre o nosso banco de dados, a respeito de banco de dados MySQL com Python, eu vou ensinar vocês a criarem tabelas no banco de dados que criamos na aula passada. Vamos ver outros recursos relacionados a banco de dados. Primeiramente, se você está reiniciando a sua máquina aí para fazer essa quarta aula, você tem que startar novamente aqui em Action o Apache e o MySQL, e depois você vai ter que acessar aqui a área do gerenciamento, do controle de banco de dados através do phpMyAdmin, através desse botão aqui, Admin. Você clica uma única vez e vai carregar a área de administração do banco de dados phpMyAdmin no seu navegador preferido. No caso aqui no meu, eu faço a utilização do Chrome, mas aí você utiliza o da sua preferência. Então temos nosso banco criado aqui, agora precisamos criar a tabela, nossas tabelas de banco de dados no nosso banco. Então vamos para o PyCharm começar a criação da tabela. Então abri aqui meu programa do PyCharm e vou criar agora um terceiro arquivo. Venho com o botão direito sobre aula BD Python, venho em New, venho em Python File e vou criar aqui aula 03 BD Python. Finalizada essa etapa, clico em OK e agora vou começar a digitar o meu código. Então passo aqui meu comentário, importando a biblioteca PyMySQL. Então passo o meu comando de importar a biblioteca, que é o import PyMySQL. Feito isso, crio aqui a minha conexão com o meu servidor. E agora passo o comando, que é o conexão igual PyMySQL ponto. Chamo então a minha conexão e passo a configuração do meu servidor web. Host, localhost, nome do meu servidor local, nome do meu usuário, user, sempre em inglês, root, password, não tem. Ok, feito isso, eu vou passar agora uma instrução, uma configuração diferente agora para criar minha tabela. Então vou adicionar aqui uma vírgula e vou passar o nome do meu banco de dados, database. E o nome do meu banco é TWD, que é The Walking Dead, BD, banco de dados. Feito isso, então, chamo a instrução aqui para conectar o meu banco de dados. Variável conexão. Ponto, chamo agora o meu método cursor. Aí eu não vou atribuir nada, só cursor. Novamente cursor. E agora chamo o método execute para executar uma instrução no meu banco de dados, que aqui no caso é a criação da minha primeira tabela. Então como eu faço isso? Através da instrução create table. Utilizamos na aula passada create database. Queremos criar o nosso banco de dados, que não existia nenhum, e agora não tem nenhuma tabela. Vamos criar nossa primeira tabela. Então create database. Vou passar o nome da minha tabela, que será com Alexandria, que no caso vai ser todas as comunidades pertencentes ao universo The Walking Dead. Então a primeira é a Alexandria. E para dentro da Alexandria, eu preciso agora da tabela Alexandria, eu preciso criar agora os atributos, que compõem a minha tabela. São os valores da minha tabela. Então esses valores serão os indivíduos que compõem essa comunidade. Então representado pelo nome, coloco o nome, passo a palavra técnica varchar, que são caracteres, vai ser composto por
caracteres aqui, os valores atribuídos a esses atributos, e vou passar aqui um número padrão desses caracteres que vai ser 255. Feito isso, coloco uma vírgula e vou passar o meu segundo atributo da minha tabela, uma característica deste indivíduo, desse morador dessa comunidade. Qual arma que ele utiliza? Então, coloco aqui o atributo arma, sem o igual, arma, passo novamente o achar e vou adicionar aqui quantos caracteres vai ter que conter esse atributo, as informações desse atributo. Então, nome e arma que esse indivíduo usa. Perfeito. Comando correto, então eu vou executar o comando para criar a minha primeira tabela dentro do meu banco de dados chamado TWDBD, The Walking Dead Banco de Dados. Então venho em Run, venho na opção Run, vou executar o terceiro arquivo, aula03BD, se tudo estiver correto aqui, vai criar o meu banco, olha só, compilou de forma correta, processo finalizado sem nenhum erro. Então agora eu vou até o meu navegador, para a gente ver lá na área de gerenciamento do PHP MyAdmin, se realmente foi criada essa tabela dentro do banco de dados TWDBD. Então venho aqui, dou um refresh, clico aqui uma única vez dentro do meu banco de dados ou faço a expansão aqui através do mais. E olha só, foi criado a minha tabela com Alexandria. Se eu clicar aqui uma única vez, vai aparecer todos os atributos que eu criei dentro dessa tabela, além de criar a tabela, que é a informação do nome e arma. Vem aqui estrutura, nessa aba aqui, ó, tem procurar e tem aqui a guia, a aba estrutura. Clico aqui uma única vez e vai aparecer aqui, ó, nome e arma. Perfeito? Então é esse comando aqui nessa instrução create table e o nome da tabela. Você consegue criar a sua primeira tabela dentro de um banco de dados utilizando Python com MySQL. Só que agora eu quero saber através aqui da tela, não quero entrar lá diretamente no navegador, dentro da ferramenta lá PHP MyAdmin, se foi criada a tabela ou não. Eu quero fazer o mesmo processo que eu fiz quando eu criei o banco de dados. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou reaproveitar novamente esse código, Ctrl A, Ctrl C, vou criar um novo arquivo. Vem aqui, botão direito, New, Python, aula 04, BD, Python, clico em OK, Ctrl V e agora o que eu vou fazer de alteração? Qual é a modificação que eu vou fazer? Vai ser dentro aqui do método execute, método de execução. Vou apagar tudo isso aqui, entre aspas duplas, sempre entre aspas duplas, eu vou passar uma instrução, um comando. E esse comando vai ser o show, o mostrar, agora vai ser tables. Então, a partir desse comando aqui, dessa instrução, eu consigo visualizar, aqui mesmo no PyCharm, quantas tabelas eu tenho criado. A minha estrutura de repetição, né, para varrer, para fazer a listagem, para percorrer todo o meu banco de dados e me mostrar em tela as minhas tabelas. Mil perdões. Então, eu coloco aqui minha estrutura de repetição, vou até colocar aqui um comentário, estrutura de repetição, loop for ou laço for, tanto faz. Vou colocar aqui loop for. Então, for para, chamo novamente uma variável de iteração. Essa variável aqui pode ter qualquer nome. Posso colocar aqui var 01, vamos dizer assim, só para não ficar igual. In, chamo então meu cursor, dois pontos, chamo minha função print, que vai me mostrar em tela realmente o que eu quero, se existe tabela ou não, me mostrar todas as tabelas. E chamo agora novamente a minha variável de iteração, var 01. Agora sim, se eu compilar o programa, vai ter que me listar todas as minhas tabelas criadas. Então eu clico aqui uma única vez em Run, aponto novamente o meu arquivo, e diferente da outra vez, olha só, que não me retornou nada, agora voltou aqui, ó, o nome da minha tabela, do meu banco de dados. Por que só me retornou essa tabela? Por um fator, só tem essa tabela criada lá no PHP MyAdmin, e olha só, eu passei aqui na configuração que eu queria saber especificamente em relação a esse banco de dados aqui, ó, TWDBD. Então só tem dentro desse banco de dados essa tabela, que foi a que eu criei agora, tranquilo? Só que agora eu preciso criar outras tabelas, eu não quero apenas essa tabela de Alexandria. Existe, se você assiste The Walking Dead, existe a comunidade do reino,
existe a Hilltop e existe a comunidade dos salvadores. Vamos criar então agora essas outras tabelas. Beleza, eu vou reaproveitar na realidade o código da criação da tabela Alexandria para fazer das outras tabelas. Mas se eu fosse você, eu digitaria. Você está aprendendo agora o processo, então eu aconselho a você digitar novamente o código do zero, já sabendo qual é o comando que você vai utilizar. Assim você fixa o comando na sua cabeça e você não esquece nunca mais. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou reaproveitar o código. Mas eu recomendo a vocês, eu aconselho a vocês, dou como sugestão você redigitar todo o código. Então, venho aqui, copio o Ctrl C, venho aqui com o botão direito, New, e vou criar um novo arquivo. Vai ser o arquivo 5, aula 05 bd Python. Confirmo OK, colei o meu código e agora só, em vez de Alexandria, eu vou colocar aqui como comunidade do reino, possui os mesmos dois atributos, nome e a arma que o indivíduo que pertence a essa comunidade utiliza. Vou então executar, lembrando que eu estou executando dentro do código dwdbd, estou criando essa tabela dentro do código The Walking Dead banco de dados, rodo novamente, aponto para o meu arquivo que eu quero que seja feita a compilação, que é o aula 05 bd Python. Depois de alguns segundos, beleza, foi criado meu banco de dados. Agora eu venho novamente, aproveito esse mesmo código aqui, só vou mudar aqui o nome da comunidade, coloco a de Hilltop, comunidade Hilltop, ele vai ter os mesmos dois atributos, nome e a arma que esse morador dessa comunidade utiliza. Eu venho novamente, vou compilar o programa, run, aponto o arquivo 5, ele criou o banco de dados, não teve nenhum erro. Vou agora criar a última comunidade, que são os salvadores, como salvadores. Venho novamente aqui em Run, executo, compilo o arquivo aula 05 bd Python, criou, e agora eu quero saber se foi criada realmente todas essas tabelas dentro do meu banco de dados dwdbd The Walking Dead. Isso aqui. Então vou fazer a utilização agora da instrução show tables. Lembrando que eu tenho que fazer agora o uso da minha estrutura de repetição utilizando o laço for. Então aqui for x in cursor. E chamo minha função print para mostrar em tela todos os bancos de dados que eu acabei de criar dentro da minha tabela The Walking Dead banco de dados. Chamo a minha variável de iteração. Vou compilar novamente esse código. Vou apontar para o arquivo em questão, que é o 5. E olha só, me retornou comunidade Alexandria, que foi a primeira criada, comunidade Hilltop, comunidade do reino e a comunidade dos salvadores. Agora eu vou lá no meu navegador dentro do PHP MyAdmin, visualizar se realmente agora foi criada realmente todas as minhas tabelas do meu projeto aqui do banco de dados. Então eu dou um refresh em tela aqui, no navegador Chrome, e tem que carregar aqui agora. Vou expandir. E olha só, Alexandria, Hilltop, Reino e a comunidade dos Salvadores. Então agora eu tenho 4 tabelas e cada tabela dessa é composta por 2 atributos, que é o nome e a arma. Venho aqui em Hilltop, clico uma única vez, vou na estrutura da minha tabela para mostrar meus atributos e notem que tem nome e armas. No Reino, o mesmo processo, estrutura, nome e armas. E na última tabela, comunidade de Salvadores, e vem estrutura, tem o nome, né, do morador dessa comunidade e a arma que ele utiliza. A gente vai passar o nome do morador e a arma que esse morador dessa comunidade utiliza dentro desse ambiente apocalíptico que é do The Walking Dead. Vamos voltar lá para o PyCharm. É o seguinte, até então a gente fez a utilização na criação da tabela diretamente com os atributos nome e armas. Só que tem uma informação extremamente importante que tem que ser passada em cada tabela, que ela tem que ter o identificador único. É como se fosse a identificação que nenhuma outra tabela pode ter igual, que é o ID, representado pelo caractere ID. Então é essa correção que temos que fazer agora em todas as tabelas. Por quê? Porque eu defini aqui diretamente
só para exemplificar para vocês a criação dos atributos, mas sempre que criamos uma tabela em banco de dados, MySQL, nós precisamos passar esse primeiro atributo dentro de uma tabela, que é a sua identificação, que é representada pela chave primária, primary key em inglês. Então é isso que vamos fazer, só que vamos fazer isso na próxima aula. Então é isso, se você gostou da aula, deixe um like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para ficar acompanhando os outros vídeos que vão ser lançados. Deixa aí o comentário do que você está achando desse pequeno curso aqui de banco de dados utilizando o MySQL e a linguagem de programação Python. E um recado que eu não posso deixar de falar: se você quer aprender Python, também aí na descrição do vídeo tem um link onde tem um curso top, muito show, bem rápido, depois de 20 aulas, que são bem curtas, só que são 100% na prática. Você vai aprender de uma forma definitiva a utilizar a linguagem de programação Python. Tem a parte do algoritmo, tem a parte da lógica da programação e da sintaxe em Python, claro. Então é isso aí, galera. Nos vemos no próximo vídeo, no 5º vídeo aqui do nosso curso. Valeu pela companhia. Tchau.